Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é mais essa personalidade. Com vocês, deputado Sargento Reginaldo. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para bater esse senhor papo. Eu sou deputado estadual, estou nesse mandato, Sargento Reginaldo, e terei um imenso prazer da gente trocar essas ideias aqui. Vai ser um senhor papo. Se liga. Deputado, com a sua permissão, eu quero primeiramente aqui fazer os meus agradecimentos, agradecer aos meus parceiros do canal, pessoas que depositam e depositaram sempre confiança nesse projeto. Obrigado a todos os meus patrocinadores, sem exceção de nenhum. Todos vocês são importantes para que esse projeto continue e que ele cresça. Então, muito obrigado de verdade a todos vocês pela confiança no nosso trabalho. Deputado, apresentei para o senhor agora há pouco o tereré. É uma bebida exclusiva aqui do canal Senhor Papo, certo? Em Já lugar nenhum, em podcast nenhum vai ter tereré, só aqui o Senhor Papo. Então, eu deixo mais uma vez aqui meus agradecimentos a Sabores do Campo pela essa parceria, pela confiança. Com certeza essa parceria vai longe. Deputado, eu gosto de começar as minhas entrevistas fazendo uma pergunta padrão nossa, né? Primeiramente, eu quero saber, quem é o deputado Sargento Reginaldo? Bom, essa é uma pergunta que ela exigiria muito tempo para realmente a gente conseguir fazer um panorama, né? Eu tenho uma vida. Eu sou filho da periferia de Fortaleza, né? Nascido e criado no bairro Ellery, filho de um operário da antiga Refesa, né? E de uma dona de casa, de uma família de 15 filhos, né? Oriundo das escolas públicas de Fortaleza, e me tornei, na adolescência, artista, né? Participei muitos anos de movimento cultural, de quadrilhas, de carnavais e etc. Me tornei artista, me tornei ator e diretor de teatro de forma autodidata, né? E já com mais de 20 anos de atuação nos teatros, tanto no Ceará como em vários estados do Nordeste, Sudeste, Sul. Apresentei muitos espetáculos por aí afora. Fui convidado para fazer um teste de cinema, né? E acabei participando da trilogia do diretor Raul de Gomes, Cine Hollywood, depois Shaolin do Sertão, e Cine Hollywood 2, né? Foram sucessos de bilheteria, né, no Brasil todo, principalmente no Ceará. Paralelo a isso, aí eu tenho que voltar um pouquinho, falei da trajetória de artista, sou pai de 3 filhos já adultos, casado com a dona Karine, e tenho uma formação em educação física acadêmica, sou mestre em educação pela UFC, sou militar do Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará há 28 anos, e participei por quase 12 anos de movimentos associativos representando policiais militares, bombeiros militares, policiais penais, que foi como eu cheguei na vida política após conhecer o capitão Wagner em 2011, quando ele se tornou deputado pela primeira vez, né? Acabei que seguindo os passos dele ali, trabalhando junto, muito próximo, presidindo uma associação, a Associação dos Profissionais de Segurança. Em 2016, tentei minha primeira eleição para vereador. 2019, assumi o primeiro mandato, só 2 anos. 2020, fui reeleito enquanto estava fazendo um tratamento de câncer, né? E em 2022, graças a Deus, fui votado em todo o estado de Ceará, nos 184 municípios, e tive essa oportunidade de estar hoje representando todo o povo cearense na Assembleia Legislativa, como um deputado de oposição, líder da bancada do União Brasil na Assembleia, e com muito trabalho pela frente, e, se Deus quiser, serão 4 anos representando você, que me deu a oportunidade, e você que nem conhece meu trabalho, mas que a partir de hoje vai seguir o nosso trabalho e quer que o seu pedido, que a sua demanda, que a sua voz seja ouvida, tem uma denúncia a fazer, tem uma pauta para ser debatida, nosso mandato está à disposição. Que massa. O pessoal tá só no começo aqui desse podcast, mas eu já quero pedir a vocês que estão assistindo aí para clicar no botãozinho aí, ó, inscreva-se no nosso canal, compartilha esse podcast e se liga porque tá só no início, eu tenho certeza que vai ser um dos melhores podcasts aqui do São Paulo. Deputado, a minha equipe de reportagem foi às ruas, né, saber das pessoas se elas já conheciam o deputado e se elas tinham pergunta para fazer para o senhor, né?
Eu já quero dar início aqui a essa reportagem para o senhor entender como é que as pessoas estão vendo o senhor lá fora, se eles têm alguma dúvida com relação ao senhor. Então a gente mandou a nossa equipe nas ruas e a gente tem aqui o Bacana, resultado para bacana. mostrar ao Gostei. senhor. Fala rapaziada, chegamos! Vá assustar o cão! Eu sou o Marcos Saraiva, estamos ao vivo do canal do Seu Papo. Rogerinho, hoje tem um cara super top, super especial, entrevistado, e o cara tá lá agora. E aí, quais são as perguntas que a gente vai fazer pra galera aí, referente aí no Sargento Reginaldo? Rapaziada, seguinte, antes disso, deixa eu falar pra vocês, o entrevistado do dia hoje, né, o cara tem um currículo envergado, tá? Sargento do Bombeiro, o cara que é deputado, né? O cara também participou de filmes, rapaziada. Fala do sertão, Saraiva. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O cara é diferenciado então, né? Diferenciado. Então, galera, acompanha aí, a gente vai abordar algumas galera aqui pra fazer algumas perguntas referentes ao nosso sargento. O homem é sargento, o homem é bombeiro. Ah, o homem é deputado e o homem é ator. top. Eita, então pra Então, cima. rapaziada, não Fui. perde, hein? Acompanha a gente. Tamo junto. Fala, minha rapaziada, eu tô aqui mais uma vez diretamente pro canal do Senhor Papo aqui do podcast. Eu tô aqui nada mais, nada menos com ela, né? Qual é seu nome? Joana Dark. Isso é nome de artista, viu, velho? Ei, vou fazer uma pergunta pra você. Você conhece o deputado Sargento Reginaldo? Não. Não? Ó, só um spoiler sobre ele, tá, pessoal? O Sargento Reginaldo, ele é deputado, ele é bombeiro e também tem outras formações, Que demais! né? Você tem alguma pergunta pra falar pro nosso amigo Sargento Reginaldo? Só queria saber a motivação dele de salvar a vida. Questão da profissão de bombeiro, né? Exatamente. Então é isso aí. Qual a sua motivação, né, em salvar uma vida? O que você pode falar pra nós? Tá com a bola, tá com você, senhor Papo. É E, bacana, deputado, viu? as pessoas- vamos- Parabéns aí para a equipe de rua, bacana, bacana. Deputado, primeira pergunta aí do nosso internauta é com relação à sua profissão de bombeiro, né? Como é para você, por muito tempo exercendo essa profissão de bombeiro, como era com a pergunta do nosso internauta salvar vidas? Pois é, eu passei 24 anos no serviço ativo e atualmente estou, como se poderia dizer no mundo civil, aposentado, né? Por conta da vida política, elas são incompatíveis. E trabalhei 17 anos no grupo de busca e salvamento, que atualmente chama-se Batalhão de Busca e Salvamento. Trabalhei na Praia do Futuro como guarda-vidas, trabalhei na comunicação, mas digo para você de coração, a grande alegria de realmente ser bombeiro é justamente a forma como a população recebe, acolhe o nosso trabalho e a essência, a natureza da atividade bombeiro militar, que é exatamente definida nessa questão do vidas alheias e riqueza salvar, né? Então, a vida alheia, e inclusive seja ela humana ou animal, é a nossa grande prioridade, é o nosso grande desafio, né? Parece brincadeira de propaganda, mas a velha história de um gatinho na árvore é a ocorrência mais comum para o corpo de bombeiros, né? Em qualquer lugar. A captura de uma cobra, a busca de um jacaré, enfim, a gente já pegou de tudo que é de bicho nessa cidade, mas tivemos também a oportunidade de participar de grandes catástrofes, acidentes automobilísticos, resgate de pessoas no mar. E ainda, na minha transição, minha saída do bombeiro e chegada na Câmara de Vereadores, eu tive a oportunidade de trabalhar como vereador e bombeiro na tragédia do edifício Andréa, né? E estava no plenário da Câmara quando chegou a notícia, corri para lá para tentar ver a situação, era algo realmente estava assombrando todo mundo, aquele prédio em ruínas, e cheguei lá nas primeiras horas, a equipe já estava trabalhando, estava ali de terno ainda e gravata, tentando ajudar os colegas, e pedi autorização a um dos oficiais presentes para eu ir em casa buscar minha farda, né? Eu não estou na ativa, mas sou bombeiro, continuo bombeiro. Fui em casa, peguei a farda, participei, ajudei lá nas buscas. É uma experiência sempre muito, muito marcante, né? Principalmente quando a gente consegue trazer a vítima com vida. Claro que, da mesma forma, é muito doloroso quando você chega numa ocorrência, principalmente quando envolve crianças, né, e estão todas mortas, está uma família num acidente automobilístico e você vê que toda a família
está ali já sem condições de resgate. É uma atividade que exige muito, tanto do nosso físico como do nosso emocional. Sem sombra de dúvida, e não é à toa que o Corpo de Bombeiros goza da maior credibilidade pública entre todas as instituições públicas há muitos anos. Mais de 95% de credibilidade pública. Pela natureza dessa atividade, né? É visto como um herói, toda criança quer ser bombeiro, quer ter um caminhãozinho do bombeiro. Então é fantástico, é maravilhoso e não tem como a gente não ter motivação melhor. Você se sente meio que a mão de Deus agindo, né, na hora da necessidade, chegando como forma de socorro para aqueles que estão pedindo ajuda. Muito top. O senhor falou aí sobre esse acontecimento lá no edifício André. Esse foi a ocorrência que, apesar do senhor não estar na ativa na época, mas foi a que mais marcou o senhor nessa questão do trabalho de bombeiro? Olha, na verdade, exatamente talvez por não estar 100% dentro da ocorrência, né, eu não considero que ela seja mais marcante. Essa, sem dúvida, é uma das ocorrências mais complexas da história do Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará. Nós vamos ter, há muitos anos atrás, eu não era nem bombeiro, talvez você fosse ainda nem nascido, nem sei. Eu era criança, um grande incêndio lá pelo Mucuripe, né, é uma outra ocorrência muito emblemática da história do Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará. Mas no cotidiano da nossa atividade, algumas ocorrências chocam muito, né? Eu peguei uma vez uma colisão de veículos e o motorista estava com amputação da perna toda, né, por conta da gravidade da ocorrência. Mas ele estava vivo. E durante toda essa ocorrência, esse cara, ele era professor de jiu-jitsu, né? Eu fiquei sabendo depois as informações. Um jovem muito forte, e você vê ali um cara em todo o seu vigor, da sua idade, da sua juventude, morrendo ali nas suas mãos. Ele agarrava na mão da gente, pedia, não deixe eu morrer, e se segurava com muita força. A gente conseguiu retirar o corpo dele, mas lamentavelmente na condução para o hospital ele veio a óbito. Esse tipo de situação, ele normalmente é muito marcante, né? É muito forte. Como também, já bem recente, eu quase saindo da instituição, a gente foi para uma tentativa de suicídio. Era até um socorrista do SAMU. Estava passando por problemas e etc. E tentamos negociar ali a entrada dele. Ele estava numa janela querendo se jogar. E depois de muito tempo de conversa, eu tentei me aproximar e ele se soltou, né, para realmente se jogar, se projetar para o lado de fora. Eu consegui muito rápido pegar na mão dele. Eu peguei na mão dele e sustentei ele no ar, né, só realmente na força do braço. E o meu colega que estava comigo, né, conseguiu chegar rápido e segurou a outra mão, ficamos os dois segurando a mão dele, e ele se balançando, dizendo que nós não íamos conseguir, que ele ia cair, né? Então, assim, foram minutos que talvez duraram uma eternidade, né, ali, a gente tentando manter aquele corpo, né, peso e ainda fazendo força para se soltar das nossas mãos, mas nós conseguimos puxá-lo, o resto da equipe chegou no suporte, nós conseguimos trazê-lo de volta, graças a Deus foi mais uma vida salva, e esse tipo de registro ele deixa muito forte. A gente tinha uma relação, eu sempre trabalhei muito forte, desde a juventude, na prevenção ao suicídio, até pela minha formação religiosa. Então, as ocorrências de suicídio também eram sempre ocorrências que a gente ficava muito atento. Que massa, muito bom. Realmente, esse sentimento que o senhor sentiu ao salvar essa vida, eu compartilho desse sentimento, porque eu também sou militar, e é muito bom, muito gratificante quando a gente exerce o trabalho, exerce a função com êxito. A gente consegue finalizar aquela ocorrência com saldo positivo. Então, eu tenho certeza, eu sei o que é esse sentimento que o senhor sentiu, porque eu, às vezes, sinto isso também, isso é muito bom. Só quem é militar, só quem trabalha por vida sabe o que é isso. Sem sombra de dúvida. E um dos grandes diferenciais, né? Com todo o meu carinho e respeito a todos os servidores da segurança pública, civis ou militares, e as demais categorias que trabalham no serviço público.
Mas o militar, você sabe disso, ele tem uma formação que traz um diferencial, porque o nosso senso de dever, ele é sempre levado ao extremo do extremo, né? Aquela coisa da formação militar, de que você tem que estar para além do tempo, para além, né, do clima, das intempéries, etc. Essa coisa que é muito forte na formação militar, principalmente na formação militar à moda antiga, né? Eu sou da década de 90, enquanto bombeiro, eu entrei em 95, então eu sou da escola militar tradicional, e isso é muito forte, né? Não tem hora para você terminar, não tem hora para você parar. Se uma ocorrência está em andamento, você vai sempre mover todos os esforços para concluir aquela missão, porque a gente é de missão, né? A gente é de missão, o militar é de missão, ele bota na cabeça que ele tem que cumprir a missão, não importa as dificuldades, não importa às vezes se você nem tem as melhores condições, né? Tanto que a gente tem hoje, na recente história da Polícia Militar, por exemplo, do Ceará, a gente tem policiais militares que já debelaram incêndio, mas não é função dele, mas ele foi lá e fez. Nós temos policiais militares que já fizeram parto dentro de viatura da polícia. Por quê? Porque não tinha outra pessoa no momento, ele estava lá e ele vai e faz. Policiais militares que salvam crianças, né? Engasgadas e etc. Da mesma forma, o bombeiro, eu atuei como policial sem ser policial. Eu me deparava, a gente quantas vezes se deparou com ocorrências de assalto em andamento, né? Na época em que em Fortaleza a gente ainda conseguia pegar um bandido, mesmo sem estar armado às vezes, e devolver os pertences da população. E várias vezes a gente viu situações e estava na viatura, então vamos lá, intercede e conseguia realmente fazer ali a captura do criminoso. Então, esse senso militar, você colocou a farda, parece que você joga ali, né? Parece a história dos superpoderes. Onde é que estão seus superpoderes? Tá na farda? O pior é que não tá na farda, né? Tá na cabeça da gente, mas é assim que a gente se comporta. Esse altruísmo, posso dizer assim, é interessante porque a gente consegue passar para as crianças esse sentimento, esse pensamento de heroísmo. Eu me sinto muito honrado, deputado, e muito feliz quando alguma criança pede para bater foto comigo, Sim. com uma equipe, ou quando eu vejo o meu próprio filho, às vezes eu andando com ele na rua, e ele vê uma patrulha da polícia, ele pede para bater uma foto. Isso para mim é muito gratificante, porque mostra que as crianças olham para nós como militares, como servidores públicos, enxergam ali pessoas que estão ali para fazer o bem, para todas as pessoas, né? Então cria esse sentimento de heroísmo. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Vamos aqui lá. do nosso internauta. Com certeza que está Vamos lá, pessoal. O entrevistado da hora lá, agora que está ao vivo com o senhor Papo, é ele, Sargento Reginaldo. Ele que é sargento, bombeiro e deputado. Você teria alguma pergunta para fazer para ele? Como é que ele chegou a tão assim crescer, a fazer parte do filme Hollywood, né? Hollywood, Charlinho do Sertão, acho que ele fez. Bem lembrado, ó. O Fábio lembrou. Isso mesmo. Ele, como ele é ator, pessoal, viu? Ele participou de Cine Hollywood, mesmo em Shaolin dos Sertões. Muito bem, Fábio. Vi que você está bem informado aí sobre o Sargento Reginaldo, né? É o nosso grande deputado, né? Isso. Em breve vai dar uma melhorada aí para o nosso Ceará. Então é isso, ó. Como vocês podem ver, o entrevistado do dia aqui, nosso amigo Fábio, ele já conhece o trabalho de Sargento Reginaldo, né? Então o Sargento Reginaldo responde para ele e responde para mim também, que eu estou na dúvida. Certo. Bom, eu até falei um pouco na nossa apresentação, né? Mas só tecendo detalhes, a minha vida como ator, ela era amadora, né? Assim, eu não tinha nenhuma pretensão. Já era bombeiro, né? Professor, e eu não tinha nenhuma pretensão de seguir carreira no teatro ou no cinema, né? Mas antes do Shaolin do Sertão, eu tive uma oportunidade de participar de outro filme cearense, só realmente como figurante ali, uma participação mínima, que foi a primeira produção do Eduardo Girão, que atualmente é nosso senador. Ele era o produtor e era uma direção do diretor Glauber Filho. Era a história de Bezerra de Menezes, que é um médico cearense, considerado uma das maiores personalidades espíritas do Brasil. Nasceu no interior de Jaguaretama, né, Riacho do Sangue, foi para o Rio de Janeiro, se formou médico, enfim.
tem uma trajetória de vida fantástica. Virou documentário que virou filme. E aí eu fui participar desse set de gravação e você acaba colocando seu nome numa espécie de portfólio, né? Um banco de dados, onde as produtoras de cinema, quando elas precisam de atores, elas vão lá e ligam e dizem, ó, eu estou precisando de um ator alto, baixo, negro, branco, com essa característica, mulher, homem, de tantos a tantos anos. E as minhas características caíram para um personagem que era o delegado. Eu recebi o teste para fazer o teste do delegado do Cine Hollywood. O Cine Hollywood foi um curta-metragem, ele foi premiado, né, há muitos anos atrás, e aí o diretor pegou o dinheiro e pensou, pô, eu vou pegar e vou transformar esse curta-metragem num longa-metragem. O que é o curta-metragem? É um filme de até 20, 30 minutos, e o longa-metragem normalmente tem mais de 1 hora. Então ele chamou atores cearenses, conseguiu aprovar um edital, né, pelo Ministério da Cultura, convidou alguns atores de fora, né, que participam no Cine Hollywood 2, mas a maioria do elenco é de Milson Filho, Haroldo Guimarães, Falcão, Meirinha, né, que é a Carla Karenina, João Neto, uma turma muito boa, o Bolachinha e tal. E eu nunca tinha feito um filme de fato, com falas e etc. Então fomos para essa experiência. Aí fiz o teste, não passei para o delegado, quem passou foi meu colega, Murilo, e eu já achava que não ia dar certo. Depois recebi uma ligação, ó, surgiu um outro personagem e a gente gostaria de que você viesse. E aí já fui para pegar o personagem, não teve mais nem teste, que é o Cabo Amâncio, né, que é o cara que entra com um galo, né, para junto do delegado quando o Francis Gleidson chega na cidade e está querendo inaugurar seu teatro. Para nós foi uma experiência, cara, fantástica, porque o filme não tinha perspectiva de lançamento, não tinha recurso para isso, não era um diretor conhecido no cenário nacional, não tinha dinheiro, não tinha grandes patrocinadores. O Raul de Gomes colocou o filme debaixo do braço e saiu batendo de porta em porta. De quando nós gravamos até a estreia, demorou coisa de 2, 3 anos. E aí a gente não estava mais nem esperando nada. E um dia o Halder manda uma mensagem para todo mundo do elenco e diz, ó, o filme vai estrear. E a gente ficou todo mundo na expectativa, né? E, cara, o filme, o trailer do filme entrou no cinema num dia de um filme de grande bilheteria com a Ingrid Guimarães. E eu fui só para assistir o trailer. Eu fui para o cinema, não foi para ver o filme. Eu queria ver o trailer do Cine Hollywood, queria ver na telona, né? Queria me ver. E a galera no cinema, cara, começou a rir do trailer e a galera ficou se cutucando. Cara, esse filme vai ser massa. Cara, vamos assistir esse filme e tal, não sei o quê. Então, quando foi no dia da estreia, para nossa surpresa, todas as salas de cinema de Fortaleza lotaram. Todas. Na primeira semana, nós batemos o recorde do Titanic. Pra você ter uma ideia, aqui no Ceará. Nós batemos o recorde do Titanic. E só para vocês imaginarem a loucura que foi. Os ingressos estavam sendo vendidos antecipados. Os cinemas começaram a abrir sessões extra. Gente sentada no chão. Teve sessão no Iguatemi começando meia-noite, né, indo até quase 2 horas da manhã, e as pessoas mandando fotos para a gente do cinema lotado e tal. Então foi algo assim incrível. Incrível, uma sensação única. Eu que só tinha feito teatro, de repente tá andando nas ruas, e ainda acontece, né, de vez em quando, muita gente nem se lembra, mas de vez em quando aparece alguém e diz, cara, eu acho que eu te conheço em algum lugar e tal. Pô, é do filme, cara, esse cara é do filme. Eu fui para Pernambuco com a minha esposa, Alagoas, e eu tava na praia, assim, o garçom olhou assim e disse, cara, esse cara é o Cabo Amâncio do Cine Hollywood e tal. Então, ainda acontece de aqui a acolá a gente ser reconhecido por esse trabalho, né? Depois veio o Shaolin Sertão, que eu faço o Besouro do Cão, que é o cara que foge da briga, né? Infelizmente, é um fujão, é frouxo. E depois veio o Cine Hollywood 2, que já teve mais recurso, teve mais produção, né? E a gente teve a grata felicidade de participar. Hoje o Cine Hollywood está na série, na Globo,
mas eu já estava na política e aí realmente acabei me desligando completamente desse universo. E tenho muita vontade de voltar, quem sabe um dia, né, quando a política, eu não acho que a política é profissão, eu acho que a política de fato é uma grande contribuição que qualquer cidadão pode dar ao seu povo. Eu estou dando a minha contribuição, quero dar, acho que tenho muito a oferecer ainda, mas eu sei que uma hora vai passar, né? E a minha paixão pelo teatro, pelo cinema, ela vai seguir viva um dia, quem sabe a gente volte. Muito top. Vou ver aqui a próxima pergunta aqui do nosso internauta. Ronaldo, seguinte, nós estamos ao vivo agora para o canal do Seu Papo e o entrevistado do dia é ele, né? O Sargento Reginaldo. Ele, né, que é sargento do bombeiro, ele também participa de filmes, ele já participou do Show no Sertão. E ele também é um cara que demonstra ter uma grande superação por conta que ele já teve um câncer, né? E graças a Deus ele se recuperou. Eu queria saber se você teria alguma pergunta para fazer para ele agora, o Sargento Reginaldo. Sargento Reginaldo, eu queria saber como você fez para superar o seu câncer. Parabéns também por você ser ator, muito legal, Show do Sertão, show de bola. Então esse seu papo passa a bola para você e para você também, Sargento Reginaldo. Cuida. Essa pergunta dele, deputado, mexe com o senhor, com as suas emoções, Cara, quando o senhor lembra dessas? é interessante isso, essa sua pergunta em cima da dele, né? Muita gente tem uma relação, às vezes, até traumática com o câncer, né? Porque, de fato, é uma doença pesada. Ela dói muito. Ela dói desde quando você recebe a notícia. Quando você recebe a notícia, parece que já vem uma carga de morte sobre você, né? Ela tem um estigma muito pesado, essa doença. E a gente precisa enfrentar esse estigma, sabe? E aí eu vou responder a sua pergunta. Eu enfrentei de uma forma diferente. Eu decidi enfrentá-lo de uma forma diferente. Eu não tenho nenhum drama, nenhuma marca emocional por ter vivido um câncer que foi, de fato, bastante agressivo. Eu encarei tudo, busquei na minha fé, entrei no hospital dizendo para minha família que eu ia vencer a batalha, que eu iria sair de lá curado. Disse para os meus amigos, eu estava às vésperas de uma campanha eleitoral, uma preocupação imensa, tinha organizado tudo e não ia poder participar da campanha. Era mais um motivo de preocupação, mais um motivo de problemas. Tinha pouquíssimo tempo que eu tinha perdido minha mãe na pandemia, né? Mas eu tenho um Deus muito forte dentro de mim. E eu disse, ó, eu só posso ir até aqui, daqui para lá é com o Senhor. Se o Senhor me der essa oportunidade, eu quero continuar nesse mundo, eu quero continuar vivo, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, quero ser útil, quero servir. E Deus abençoou. Deus abençoou de uma forma muito especial. Eu olho para o câncer, na verdade, ele é um divisor de águas na minha vida. O antes e o depois. Ele fez uma revolução na minha vida. Foi impactante para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, que viveu tudo intensamente comigo, mas ele é renovador. Ele é renovador para quem sabe realmente assimilar e buscar ressignificar a sua vida a partir de uma doença grave como é um câncer. E eu ressignifiquei. Minha valorização a cada minuto da minha vida, a cada ano da minha existência, as pessoas que me cercam, ao cuidado com o meu corpo, ao cuidado com a minha saúde física e emocional, hoje são muito diferentes de há 2 anos, há 3 anos atrás, que já está com 2 anos e quase 2 anos e meio, né? 2 anos, na verdade, 2 anos e 4 meses que eu estou curado, né? Eu iniciei o tratamento em setembro, né, de 2020, né? Aí passei 21, 22, essa batalha, 6 meses, na verdade, fiz transplante de medula e o resto é o desenrolar do tratamento, faço acompanhamento, mas eu deixo esse recado, eu gosto de deixar esse testemunho, porque de repente alguém que recebeu a notícia na família, etc., está aquele clima, o câncer tem cura.
E a primeira forma de lutar contra ele é aqui, sabe? É íntimo, é pessoal, é Deus. Eu preciso dizer para mim, eu preciso crer, eu vou vencer. Essa doença não é maior do que eu. Aí o segundo momento é a ciência, porque a ciência já tem mecanismos para vencer o câncer. Apesar de que a gente tem uma grande dificuldade na assistência do câncer na saúde pública, que essa é uma batalha que eu venho travando como deputado, já desde quando vereador, que é a falta de atendimento, a falta de acesso. Uma pessoa passa, às vezes, 6 meses a 1 ano esperando um exame de imagens que pode ser a diferença entre ele sobreviver ou ele morrer. Né? Então, como eu disse para você, que eu terminei meu tratamento em 6 a 7 meses, incluindo desde quando o médico suspeitou até quando eu concluí o tratamento, nesse período, tem gente que está esperando ainda o exame na rede pública de saúde. E aí as pessoas vão dizer, morreu de câncer. Não, não morreu de câncer. Morreu esperando o atendimento. Morreu esperando o início de um tratamento. Tá? Para você ter uma ideia, o câncer de mama, lamentavelmente, ainda é o câncer que mais mata no Brasil. É um dos cânceres mais fáceis de ser evitado, diagnosticado e tratado no tempo certo. Na Europa, isso está cada dia menos comum, as estatísticas de morte por câncer de mama, mas no Brasil ainda é o câncer que mais mata. Né? Então, a gente tem um desafio grande pela frente a vencer. A gente já tem leis que garantem o direito do tratamento rápido, mas elas não são executadas, elas não são cumpridas. Deputado, realmente eu quero parabenizar o senhor pela forma como o senhor enfrentou, né, essa doença. Eu acompanhei um pouco lá no seu Instagram. O que me chamou a atenção, deputado, foi o seu alto astral. Isso foi algo que, com certeza, que para quem acompanhou o senhor, para quem acompanhava ali a sua trajetória, as suas publicações, via, o senhor com alto astral que parecia que nem estava doente. É aquilo que o senhor falou, questão de você trabalhar o emocional, de você ter a fé necessária, né? E isso realmente, quando eu comecei a acompanhar, quando eu vi, foi algo que realmente me chamou a atenção. Pô, velho, nem parece que esse cara tá doente. Mas é aquela coisa que o senhor falou, é a questão emocional e a fé. E eu fico mais feliz ainda que hoje, 2 anos e pouco depois, né, eu encontro pessoas que me viram quando eu saí do hospital e elas dizem assim, meu Deus, que é isso? Você está mais novo do que antes. Eu fico super feliz, cara. Eu acabei de fazer 50 anos de idade, é emblemático para mim, né, depois de tudo que eu vivi. Eu venci a Covid, eu venci por 2 anos e tanto de pandemia que levou tanta gente, inclusive minha mãe. E descobri o câncer. Na verdade, eu tive Covid, já estava com câncer e não sabia. E pouco tempo depois eu descubro o câncer. Então, para mim, de fato, como eu disse para ti, quando eu olho lá para trás, às vezes, quando você falou que se impacta, às vezes, né, minha assessoria prepara um vídeo de uma data comemorativa qualquer, alusiva ao Dia Mundial do Combate ao Câncer, que foi agora, e aí a gente faz alguma postagem aí, pegam minhas fotos, né, no hospital, e aí eu olho às vezes e, pô, caraca, bicho, foi isso tudo, cara, foi isso tudo mesmo. Eu passei por isso, mas passei, sabe? Eu não quis dar valor à doença. Eu vivi o processo. O processo é transformador, né? E não quero dizer aqui, não ache que eu não sofri, certo? Só quem viveu sabe, certo? Não tem como não sofrer. O que o senhor Papo está dizendo, o meu alto astral, ele viu imagens, eu dancei, eu brinquei, eu fiz o possível dentro desse hospital. Mas teve dias insuportáveis, teve dias que eu nem sequer conseguia pegar no celular para olhar uma mensagem. A quimioterapia vem e ela destrói, ela não apenas mata a célula com câncer, ela mata as outras células. Ela deixa seu sistema de defesa completamente arrasado. Né? Então, assim, eu tive uma médica extremamente competente, maravilhosa, a doutora Diana, e ela era muito rigorosa comigo. E ela sempre dizia a verdade, ela nunca me escondeu o risco. Ela dizia, essa medicação pode gerar esse e esse efeito colateral e você poderá até morrer. Mas ela me dizia, me mandava real.
Como ela me mandava real, eu me preparava, né? Aquela velha história de você estar preparado para receber um murro, né? Você faz uma base, você se sustenta, você se protege. Então eu me preparei muito, porque a minha médica também ela foi muito assertiva. Utilizou a estratégia certa e não me escondeu nada. Ela chegava para mim, para minha esposa, e ó, a situação é essa, essa, essa. Mas vamos lá, e você está reagindo bem, e aí eu fui, manda ver, vamos para cima, entreguei na mão do nosso pai e deu tudo certo. Graças a Deus. Deputado, a gente tem aqui no nosso canal também um patrocinador, que é o Que Açaí Nordeste e o Açaí Náticos. Que Açaí Nordeste, inclusive, sempre que eu trago um convidado novo aqui, eles mandam o açaí para a gente degustar aqui durante a gravação. E com o senhor, lógico, não vai ser diferente. E eu quero aproveitar e dizer aqui para vocês que estão assistindo a gente. Só dizer que já tereré, tá aprovadíssimo. O meu já foi embora, certo? Que eu gosto de coisas diferentes. Muito top. É diferente. A base aqui de Um Eva Mate. Eva Mate, né? Uma coisa meio gaúcha, adaptada aqui ao Ceará, né? Com gelinho e tudo, tá massa. E açaí é a minha cara, viu? Adoro. Então, o senhor vai provar agora o açaí do Que Açaí Nordeste. Nosso patrocinador, a diretora, vai passar aqui para nós. Eita, diretora, produtora, é quem manda nele. Eu já estou sabendo nos bastidores. E aqui, deputado, Esse é de onde? Que Açaí Nordeste. Que Açaí Nordeste. São 22 lojas no Ceará e um em São Paulo. Um açaí muito top, não à toa, vem crescendo cada vez mais. Inclusive, eu quero mandar aqui um abraço para a loja aqui, Açaí Nordeste, aqui da Leste Oeste, na Barra do Ceará. O senhor não sabe, mas está sendo transmitido ao vivo agora lá os clientes, para quem está na loja. Legal, então, muita gente lá assistindo lá através do Que Açaí Nordeste. E o Açaí Náticos, para quem não conhece, é do mesmo grupo do Que Açaí Nordeste. O Açaí Náticos é uma distribuidora onde você que quer ser empreendedor, você que já é empreendedor, quer colocar uma loja de açaí, quer ser o seu próprio patrão, vá lá no Açaí Náticos Distribuidora. Com certeza você vai fazer um bom negócio, porque lá tem açaí, tem sorvetes, tem cremes, tem tudo que uma loja de açaí precisa. Então cuida, Açaí Náticos e Que Açaí Nordeste é só qualidade, viu, deputado? Como o senhor disse, açaí já está aprovado, viu? Que açaí valeu aí mesmo, viu? Muito, muito bom. Deputado, vamos ver aqui a próxima pergunta do nosso internauta aqui, quando o senhor se delicia com um pouco desse açaí. Fala, rapaziada, mais uma vez aqui diretamente da Granja Portugal, pro canal do Senhor Papo, né, aqui do podcast aqui, e hoje eu tô com ela. Qual é o seu nome? Leiliane. Leiliane, você conhece o Sargento Reginauro? Não. Que merda, hein? Pronto, Sargento Reginauro, né, falar um pouquinho dos polis dele aqui. Ele é bombeiro, né, e também ele é ator. Você já teve um sonho, né, de trabalhar como atriz? Não, nunca tive, não. Você já assistiu o filme Cine Hollywood? Não. Ele fez o filme Cine Hollywood. Oi, que legal. Palhaço. Além de tudo isso, né, ele também é deputado estadual, sabia? Não. Você tem alguma pergunta para fazer para ele? Tenho. O que é que um deputado estadual faz? Boa pergunta. Então, segura essa pedrada aí. Diretamente pro canal do Senhor Papo. Tamo junto. Au! Ai, Deus! Encerra aqui essa série de perguntas, viu, deputado? Essa pergunta é importantíssima, né? Bora lá. Muitas pessoas, deputado, ainda não sabem a função de cada político. E é lógico, como o senhor está aqui, o senhor pode explicar qual é a função do senhor. E pode parecer, para quem sabe, uma pergunta tola, mas não é. Não é. Por incrível que pareça, a grande maioria da população não sabe diferenciar um vereador de um deputado estadual, de um deputado federal, do prefeito, do governador. Normalmente as pessoas, por exemplo, cobram do vereador que ela elegeu coisas que não são competência do vereador, cobram do deputado coisas que o deputado não tem a responsabilidade de fazer. Então, vou rapidamente tentar separar essas coisas. Por exemplo, vereador, campanha de prefeito-vereador, no próximo ano você vai ter. E o cara chega candidato a vereador no seu bairro, prometendo que vai construir a praça do seu bairro, que vai construir uma creche no seu bairro. Mentira. Vereador não constrói, não manda construir nada. Vereador é um membro do poder legislativo, é quem elabora leis para melhorar a vida. Ele, de fato, autoriza o orçamento do prefeito para que a verba do poder público municipal seja executada naquilo que é de seu interesse. Mas ele não manda fazer. Ele pede, mas ele não manda fazer.
Ele pede ao prefeito. Quem executa é prefeito. Quem faz praça, quem faz vias, quem faz ciclofaixa, quem faz creche, escola, é o prefeito. E o deputado? O deputado estadual, nós estávamos falando do poder municipal, agora vamos para o poder estadual. Parecido, você tem uma Câmara, que é a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados que cuidam de elaborar as leis para todo o Estado e cuidam de fiscalizar o governador. O vereador fiscaliza o prefeito. O deputado estadual fiscaliza o governador, ele cobra do governador, ele autoriza o orçamento do Estado que vai para a segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, cultura. Tudo que é de custo, de gasto do poder público, do governador, passa pela Assembleia Legislativa. Como, por exemplo, na Câmara Municipal foi aprovado a taxa do lixo que o povo está começando a pagar e está aí tudo doido, com muito pé na vida. Eu votei contra, fiz todo o possível para não ser aprovada, mas ela foi aprovada. Chegamos na Assembleia Legislativa, agora no início do mandato, o governador Elmano aumentou o imposto sobre combustível, energia e comunicação. Ou seja, o povo do estado do Ceará vai pagar mais caro o combustível, vai pagar mais caro a conta de energia, e isso vai impactar na cesta básica, porque o produtor usa energia, ele usa transporte, e tudo vai acabando ficando mais caro quando você aumenta o imposto sobre combustível e sobre energia. São essenciais. Então, essa é uma das tarefas importantíssimas. Votei contra o aumento do imposto no governo, na prefeitura, mas, lamentavelmente, a maioria dos vereadores aprovou a taxa do lixo, a maioria dos deputados aprovou o aumento do ICMS. Né? Então, é uma das nossas missões principais que a gente tem tentado se dedicar ao máximo a fiscalizar. Né? Você, por exemplo, um colégio de tempo integral que não estava em construção, não foi concluído, não foi entregue. A gente vai lá, a gente cobra, a gente manda documento para o Ministério Público, que tem também poder de fiscalizar, né, o descumprimento de leis. Enfim, agora recente, né, houve muita denúncia de que tinha estudante do ensino médio em Fortaleza, o ensino médio é de responsabilidade do governo do estado, comprando uniforme, porque não tinha oferta e estavam comprando, e tinha gente exigindo. Não pode exigir e não é obrigação dos pais comprar uniforme escolar da rede pública de ensino. Tem que ser ofertado gratuitamente. Se não for ofertado, vai poder entrar com qualquer farda, mas não pode impedir o aluno de entrar na aula, porque o Estado não deu o uniforme. Então, essa foi uma outra denúncia que a gente já fez esse ano, sem falar na questão da saúde, fiscalizar o HGF, a emergência do HGF foi fechada, a gente teve que ir lá brigar para reabrir, estamos com problemas sérios na rede municipal e na rede estadual de saúde infantil, pediátrica. Tanto o hospital da prefeitura como o Albert Sabin estão completamente lotados com crianças pelos corredores, sem equipes o suficiente para atender. É uma coisa que a gente tem cobrado. Então, são muitas coisas, gente. Mas por que a pergunta não é boba? A maior parte da população não sabe. Como a população não sabe, ela não cobra, ela não se informa e não cobra dos políticos que ela elege. Ela aceita muitas vezes, e a gente não pode negar que isso acontece, uma troca de seu voto por dinheiro, seu voto por um favor pessoal, e esse político não tem nenhum compromisso com ela porque ela vendeu o voto. Nós temos que votar e temos que cobrar. Não apenas coloque essa pessoa num cargo de alta responsabilidade, como é o cargo de um vereador, de um deputado, de um senador, cobre dele. O que foi que ele prometeu quando ele estava em campanha? O que ele ia fazer para melhorar a vida das pessoas? Ele está fazendo? Você acompanha o trabalho dessa pessoa? Acompanhe. Deixo à vontade minhas redes sociais para vocês, inclusive, acompanharem o nosso trabalho e cobrarem, mandarem sugestões. @sargento Reginauro, não é Reginaldo, está à disposição. @sargento Reginauro, certo? Deputado. Eu sempre dialogo com as pessoas, eu tento ouvir as pessoas para que a gente possa fazer, de fato, um mandato participativo e democrático.
Deputado, E eu vou continuar no açaí aqui, que a tá bom. Rocha. Aproveitar, por favor, diretora, completem o nosso tereré do nosso convidado aqui, por gentileza. Deputado, aproveitar aqui, o senhor, que a gente entra nessa questão da política, queria fazer uma pergunta para o senhor, com relação à sua motivação a entrar na política. Sou bombeiro, ator, diretor, sou já professor também, né? O senhor tinha outras profissões, mas aí o senhor ingressou na política. O que motivou o senhor a ingressar, permanecer e buscar sempre outras funções maiores dentro da política? Cara, eu vou pegar aqui que ela tá oferecendo aqui. Em 2011, eu estava no Corpo de Bombeiros e surgiu uma notícia de que um capitão da polícia tinha assumido o mandato de deputado. Era uma licença, era um período de 4 meses apenas. E que esse cara estava convocando os militares para irem à Assembleia para um debate, para um bate-papo, uma audiência. E aí eu fui, não sabia quem era a pessoa, cheguei na Assembleia, estava cheio de policiais, bombeiros, etc. A gente estava vivendo um momento muito difícil da nossa categoria, né, aqui no estado do Ceará, salários baixos, muito trabalho, excesso de trabalho. E aí eu cheguei lá e vi aquele parlamentar falando em defesa da gente. Nunca tínhamos visto um deputado falar com tanta ênfase, né, das nossas necessidades. Era o capitão Wagner. Terminou a sessão, ele chamou o pessoal para uma conversa, marcou uma reunião no final da semana seguinte, ia ser um café da manhã numa escola. Fomos para lá, conhecemos um pouco mais da história desse cara, que tinha sido aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal em primeiro lugar, abriu mão da carreira de oficial da polícia para entrar na política, arriscando tudo por 4 meses de um mandato que ele não sabia em que ia terminar. E aí eu disse, pô, esse cara está sacrificando tanta coisa em minha defesa, eu não posso deixar de sacrificar alguma coisa também por ele. E criamos ali um vínculo, né? Passei a acompanhá-lo de forma muito presente, muito próxima, viramos amigos. Ele fundou uma associação para atender a policiais e bombeiros, eu era o vice-presidente dele, e aí foi uma consequência, né? O capitão foi eleito vereador em 2012, o mais votado da história de Fortaleza. Em 2014, ele foi candidato a deputado estadual, eu coordenei a campanha dele, ele foi eleito o deputado mais votado da história do Ceará, e aí eu já estava dentro, entregue. Aí, em 2016, apareceu a oportunidade de ser candidato, e de lá para cá, então, assim, não teve muito que parar para raciocinar. Sabe, se você me perguntar se eu pensei, você disse muito bem, eu tinha 3 profissões que eu amo todas. Eu sou bombeiro, eu sou professor, eu era professor universitário na época, e eu sou artista e a minha carreira estava começando a dar certo com a história do cinema e tal. E eu abri mão disso tudo para seguir o que não é uma carreira nem é uma profissão, como eu disse para você. Por quê? Porque não depende de mim. Daqui a 4 anos eu posso não ser reeleito e isso tudo vai acabar. Eu dependo da aprovação popular, eu dependo da reação das pessoas ao meu trabalho, né? Então, é muito incerto. E eu nem acho que eu vou envelhecer, já estou com 50, mas não quero chegar aos meus 75 anos de idade, eu vejo gente com 80 anos na política, agarrado ao poder, eu não quero isso, eu quero dar minha contribuição. Eu ainda acho que eu posso, sim, e vou fazer o que eu puder para somar, para contribuir. E da mesma forma como na história do câncer, eu tenho dito muito para Deus. Enquanto o senhor achar que eu sou útil e eu posso ajudar a transformar a realidade de pessoas, enfim, eu estou aqui à disposição.
né? Eu acho que abaixo da vontade de Deus, a vontade dos homens que precisam votar. Mas antes de qualquer coisa, a vontade dele. Então, eu tenho feito dessa forma e sou muito feliz. Eu me dedico de forma muito intensa a tudo que eu faço, né? Atualmente, eu vivo a política praticamente 24 horas, de segunda a domingo. A nossa vida é uma coisa que muita gente. É uma inverdade que é repetida por muita gente, a população em geral. Político não trabalha. Na verdade, que não é uma defesa do meu mandato, é uma defesa da política. Você pode até ter maus políticos. Você pode ter políticos que trabalham errado, mas todo político, na verdade, trabalha muito. Porque se ele não trabalha, ele não se elege. Se ele não aparece, ele não se elege. Se ele faz um mau uso do trabalho dele, é outra coisa. Eu não estou dizendo que não tem mau político, tem muito. Mas político trabalha muito, né? Eu trabalho de segunda a segunda, né? Eu não tenho, não, assim, tem 5 anos, 6 anos. Antes eu sabia o que era 30 dias de férias. A minha rotina policial e professor, quando eu estava de férias, eu estava de férias. 30 dias de férias. Hoje a minha esposa olha para mim e pergunta assim, será que a gente vai conseguir programar uma viagem esse ano? E é uma viagem de 4 dias, 5 dias. E eu já estou pensando que eu tenho que voltar porque eu tenho que seguir a batalha. Entendeu? Então, assim, essa é a minha rotina hoje, né? E espero fazer o meu melhor. Fui votado, como eu disse, nos 184 municípios por 41.635 pessoas, que eu represento de forma direta, além de toda a multidão cearense de quase 9 milhões de habitantes, que eu represento de forma indireta, porque eu não sou deputado de quem votou em mim. Eu sou deputado do estado do Ceará. Então, se você chega no meu gabinete e eu nunca te vi antes, e você chega lá e diz, deputado, a minha cidade está passando por um problema grave de segurança pública, as pessoas estão sendo jogadas para fora de suas casas por facções criminosas, etc. Eu tenho obrigação de fazer alguma coisa, de correr atrás, de buscar as respostas, porque não sou eu que executo, mas eu tenho que fazer a minha parte, como fiscal do Estado, né, como parlamentar. Então, eu tenho tentado, da melhor forma possível, retribuir aquilo que eu recebi. Deputado, eu quero só fazer uma observação, pegando um gancho do que o senhor falou, sobre a questão da população, às vezes, taxar os políticos como pessoas que não trabalham, né? Só acho que isso deve muito também à questão daqueles políticos, que o senhor sabe que existe, que só aparecem de 4 em 4 anos, que é que muita gente fala, em época de eleição estão aqui na nossa porta, mas quando passa a eleição ninguém vê político. Não é por causa disso que as pessoas às vezes têm esse pensamento de que o político não trabalha? Eu não posso tirar do povo a razão do quanto que é ruim a imagem do político, né? Veja o que aconteceu na história recente do nosso Brasil, né? Nós tivemos um presidente preso, nós tivemos uma presidente impeachmentada, nós tivemos senadores, deputados presos, governadores, nós tivemos o maior escândalo de corrupção da história desse país e um dos maiores do mundo, né? Nosso dinheiro. Agora, na pandemia, em plena pandemia, as denúncias que ainda estão sendo apuradas pela Polícia Federal e o Ministério Público em todo o país de desvio de dinheiro para a compra de respiradores. Eu denunciei isso aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Os 17 milhões para a compra de respiradores que nunca chegaram. O Estado de Ceará comprou respiradores junto com um consórcio de todos os estados do Nordeste e nunca recebeu um respirador. Uma empresa que trabalha com venda de produtos à base de maconha nos Estados Unidos e nunca vendeu um respirador. E nosso dinheiro foi jogado nisso, enquanto as pessoas estavam morrendo. Então, imagine como é que a população encara esse tipo de notícia. Se nós estivéssemos num país sério, onde a população fosse mais politizada, isso teria sido a maior revolução da história. A gente pensar que tem gente desviando dinheiro enquanto nós estávamos vivendo a maior crise sanitária da história do mundo, que foi a pandemia da Covid. Então, é muito
é muito delicado, né? Você tem uma ideia, né? Minhas 3 profissões são altamente bem vistas, né? O bombeiro, É verdade. que lindo, né? O professor, por quem não gosta do professor, né? O artista, nossa, eu quero uma foto. Aí, o político, vixe, o político, vixe, lá vem um ladrão. Cara, isso é muito pesado, certo? Minha mãe dizia assim, antes de morrer, meu pai também já faleceu, e a minha mãe dizia assim, saia disso, vá sossegar, vá fazer as coisas que você gosta, né? E é muito ruim. Minha filha, meus filhos pediram para eu desistir, né? Porque é uma sobrecarga muito grande e essa coisa da imagem que o povo tem da política. Mas aí, como foi falado de motivação, eu vou dizer uma coisa que eu pensei muito. Eu perguntei muito a Deus antes de assumir a primeira vez. Disse assim, se for da tua vontade, me dá uma luz, me diz que eu estou no caminho, que é isso mesmo. Porque eu ia abrir mão de tudo para seguir nessa carreira incerta, nessa vida incerta da política. E eu tinha dúvidas mesmo. Certo? É isso, vale a pena, né? Cara, e eu, na verdade, tenho procurado acreditar que fui abençoado por Deus para estar onde eu estou, né? Mas eu confesso para você que, de fato, é uma escolha que tem uma carga muito pesada. Você é um cidadão comum que pode andar para qualquer lugar e você está vendo políticos nacionais que hoje não conseguem pegar um voo, né, porque estão sendo hostilizados, né, e etc. Porque fizeram, né, de alguma forma, algo que desagrada o povo. Meu telefone não para de receber mensagem às 17 horas ou às 18 horas, quando termina o expediente da maioria das pessoas. Como, por exemplo, a minha própria assessoria, vai para casa. O meu celular continua fazendo política quase 24 horas. Domingo, feriado, enfim. Às vezes você está num descanso com a sua família e tem alguém precisando de forma muito grave e você tem que parar tudo ali e dizer, pô, deixa eu tentar resolver esse problema dessa pessoa. Então, é isso, mas eu espero que a população, aí, desculpa, só para concluir, e eu, nessa minha pergunta, nessa minha angústia de se eu estava certo ou estava errado de fazer essa escolha da política, eu fiquei pensando, pô, até quando nós vamos ser só os críticos? Nós todos, você que está aí, que critica o presidente, o governador, o deputado e tal, vem para o lado de cá. Sabe assim, eu já recebi muitas pessoas que não gostam do nosso trabalho, aí às vezes eu digo, irmão, vamos fazer o seguinte, a eleição é ano que vem, coloque seu nome à disposição, venha tentar fazer diferente, dê sua cara a tapa, porque é muito cômodo nós, cidadãos, ficarmos dizendo que o país não presta, mas o que é que nós estamos fazendo para mudar? Se nem participar da vida política eu quero. Quero conversar com isso não. É tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Certo? Eu não aceito esse tipo de diagnóstico, certo? Eu não me insiro nele, eu não sou igual, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, inclusive dentro, às vezes, do mesmo partido, nós pensamos diferente, entendeu? Então, não é todo mundo igual, mas você pode fazer a sua parte para fazer diferente. O cidadão de bem que acha que a política está cheia de corrupto, pois vem para cá e vem ajudar a limpar isso, né? Não fica só na coisa da rede social, né? Vem ajudar, vem participar, vem cobrar, sabe? Não deixa que os políticos façam o que bem querem e entendam, porque eles devem satisfação ao povo. Verdade. Muito boa a resposta do deputado aí, esse argumento que o senhor trouxe. Deputado, se o senhor me permite, eu quero aqui só falar aqui da Autoclick. Você aí que quer comprar, vender ou trocar o seu veículo, Autoclick, localizado lá na José Bastos, vizinho ao Banco do Brasil, com certeza tem um melhor negócio para você. A Autoclick aqui é parceiro do Senhor Papo, e se é parceiro do Senhor Papo é porque tem qualidade e tem seriedade no serviço. Deputado, um internauta nosso aqui fez uma pergunta, e eu achei muito interessante trazer essa pergunta para o senhor, pelo momento que a gente vive dessa onda de ataques a escolas, né?
Então, ele trouxe aqui uma Perfeito. pergunta e eu achei bacana trazer essa pergunta para o senhor. Ele perguntou assim, deputado, gostaria de saber se existe alguma lei ou decreto que possa aplicar dentro das escolas um curso de primeiros socorros. Vamos lá. A pergunta é pertinente e, assim, a gente está no final do programa, eu tenho até um compromisso daqui a pouco, e a gente poderia falar aqui horas, porque você tocou num assunto primeiro e fez uma pergunta sobre uma, uma outra questão dentro do assunto. Primeiro, nós estamos vivendo uma coisa que eu preciso destacar. Tivemos outro ataque ontem numa escola em Manaus, outro hoje numa escola em Goiás. Tivemos espalhado pelas redes sociais de Fortaleza e do interior do estado de Ceará divulgação de mensagens de que vai haver ataques em escolas e etc. Isso é crime. A gente precisa deixar claro aqui, porque já foi descoberto pessoas que estavam brincando com isso, já foi apreendido um menor, né? A Secretaria de Segurança está acompanhando tudo, está investigando. Eu pensava até que a pergunta ia ser nesse sentido, né? Porque hoje eu cobrei na Assembleia que o governador deveria ter anunciado algum plano emergencial, porque as famílias estão começando a tirar as crianças da escola, com medo do que pode acontecer, e não é isso. O poder público tem que dar uma resposta e nós não podemos deixar esse tipo de onda de terror ser espalhada pelo nosso país, e aqui no estado não está diferente. Então, é algo que a gente precisa se unir, todos os segmentos da sociedade, governo do estado, prefeitura de Fortaleza, as prefeituras estaduais, com suas guardas municipais, Ministério Público, Poder Judiciário, nós temos que nos unir, sociedade civil organizada, para evitar outra tragédia como a de Blumenau. Esse é o primeiro ponto. A pergunta do colega, né, do internauta, existe já em lei, só que ela não está sendo seguida, a recomendação para a disciplina de primeiros socorros dentro da grade curricular. Dentro da grade curricular das nossas crianças e adolescentes. Tá? E isso, infelizmente, ainda não está sendo praticado da forma como deveria. Né? Então, é uma coisa que a gente está cobrando, eu venho já propondo isso, essa discussão há algum tempo, ela precisa ser colocada em prática, é uma lei federal, inclusive, tá? Seria importantíssimo, mas nesse sentido do que a gente está vivendo agora, a gente precisa discutir uma coisa muito mais grave, porque não é preparar alunos e professores para socorrer pessoas que estão sendo agredidas por psicopatas, né? A gente precisa pensar agora na segurança das nossas escolas para evitar que isso aconteça. Nós não precisamos pensar agora em vítimas para socorrer, nós precisamos pensar em nos anteciparmos e a polícia conseguir chegar antes e colocar todos esses criminosos atrás das grades, que é o lugar de onde não deveriam sair nunca se a legislação brasileira já tivesse endurecido penas para alguns tipos de crime, e esse tipo de crime era para ser realmente prisão perpétua. Não tem como abrandar para um cara que entra num lugar para tirar a vida de crianças inocentes numa creche. Exatamente. Então, aqui a pergunta respondida do nosso internauta. Deputado, como o senhor mesmo falou, eu já ocupei tempo demais do senhor. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao senhor em nome dos nossos patrocinadores, nossos parceiros do canal. Muito obrigado pela sua presença, obrigado aí pela prontidão na resposta ao nosso convite. Para nós aqui do canal Senhor Papo, foi um prazer e é um prazer ter o senhor aqui. Para quem ainda não conhecia o deputado, né, como algumas pessoas internautas aí disseram que ainda não ouviu falar, mas com certeza vão passar a conhecer ainda melhor esse deputado, essa grande pessoa que é o senhor. Então, de verdade, de coração, muito obrigado em nome de toda a família Senhor Papo, os nossos repórteres também, ao qual o senhor teceu alguns elogios. Então, obrigado, deputado. Turma boa, a galera está fazendo um trabalho bacana. Esse tipo de espaço, né, o podcast, ele revolucionou a questão da comunicação no Brasil. Você sabia que é um dos países do mundo onde mais se tem podcast, né? Tem até tem um humorista francês que disse que descobriu esse formato aqui, né, no Brasil. Então, é um formato que está dando espaço para vozes da periferia, vozes de todos os segmentos, né? Você hoje consegue chegar com debate sobre política, cultura, esporte, num espaço como esse, um espaço totalmente plural, verdadeiramente democrático. Hoje a nossa imprensa já não é mais tão democrática, lamentavelmente, e a rede social ela abriu esse novo universo de possibilidades
Então, de parabéns aí à equipe Senhor Papo, né? A galera que foi para a rua, descontraída, a edição do material, tá muito bacana, tá a cara da gente do Ceará, né? Isso é muito bom. E estou à disposição, tá? Mais uma vez reforçar, hein? @Sargento Reginaldo, vai lá, segue nosso trabalho para acompanhar também, dar a sua sugestão. Verdade. Então é isso aí, família Seu Papo. Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Hoje eu estive aqui com o deputado Sargento Reginaldo. Então aguardem que os próximos convidados vão ser do mesmo nível desse cara aqui que é espetacular. Obrigado mais uma vez, deputado. Tamo junto e até a próxima. Valeu.